Lucas, capítulo 16, dos versos 1 em diante. Vamos ler em sistema responsivo, lendo devagarzinho para não deixar ninguém para trás, do verso 1 até o verso de número 13. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E dizia também aos seus discípulos: Havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Disse, pois, a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles também nos tabernáculos eternos. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar a outro, ou amar porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos tomar assento. É interessante Cristo nos contar uma parábola em que alguém que faz algo de errado é elogiado por alguém. Alguém às vezes até entende quando se fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, mas Cristo usa uma palavra: na sua geração, ou seja, no momento presente. E aqui está o grande segredo dessa palavra. A gente está olhando para o momento presente, ou a gente está olhando ao longo da caminhada e na eternidade? Pessoas fiéis, elas sabem que Deus vai prover daquilo que a gente nem sabe que vai passar. A gente hoje está aqui e a gente sabe os boletos que tem amanhã, a gente sabe os problemas, sabe a reserva que a gente tem, mas o que nos aguarda mais à frente? Eu vou confiar naquilo que eu posso cuidar, ou eu vou confiar em alguém que cuida daquilo que eu não vejo? A gente sabe, por exemplo, que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso, mas ao nosso derredor, um pouco mais além, está alguém que busca tirar a nossa segurança, busca tirar a nossa paz. Ele brama como leão, tentando nos assustar. Quando a gente não confia e não busca no nosso Senhor, a gente abre brechas, e aquelas coisas que estão mais distantes, elas chegam até nós. Aonde está a sua confiança? Onde você tem vivido a sua fidelidade? Tivemos agora aqui o momento dos dízimos e das ofertas. O dízimo, ele tem uma palavra interessante que fala sobre primícias. A gente imagina que primícias são as coisas melhores, mas não é isso aí.
Quando a Bíblia fala de primícias, fala sobre plantação, sobre colheita. Eu tenho o privilégio de ter nascido lá na roça, e na roça a gente tem muito pé de manga, e tem as primeiras mangas que vêm, essas primeiras, a gente chama de manga temporã, e quem já esteve na roça e já pegou manga no pé, sabe, a primeira manga que vem, ela não é uma manga muito madura, ela é uma manga mais verdinha, ela madura mais no sol, mas aquela você tem. O resto dá um temporal, de repente, acabou, cai todas as mangas no chão e está estragada. A primícia é a que você tem. Você não entrega para Deus simplesmente a melhor, você entrega tudo que você tem no seu princípio. Por quê, irmãos? Porque você recebe um salário e você fala: Senhor, esse meu salário inteiro, ele não é suficiente para tudo que eu preciso. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida no dia da manhã, então eu entrego para Ti a primeira coisa, e eu preciso, Senhor, que Tu estiques o que vai ficar na minha vida. Eu tenho uma história em Itaperuna de um irmão que é muito interessante. Ele morava num bairro mais afastado, e ele tinha uma casa que era em meia posse, era uma casinha boa, ele tinha uma piscininha nos fundos de plástico. De repente surgiu uma oportunidade dele trocar aquela meia posse dele por um terreno no outro lugar, e ele explicou que ali entendeu o que é ser fiel. Ele não tinha dinheiro para fazer, ele não tinha como comprar, mas Deus fez surgir alguém para comprar aquela meia posse dele, e fez surgir uma outra pessoa que fez só uma base de uma casa. Ele vendeu uma, comprou a outra. Quando ele chegou na outra, ele entendeu o que é isso de Deus abençoar, esticar, multiplicar. Assim é o dispenseiro fiel. A gente tem entendido de que os nossos problemas não nos pertencem, pertencem a Deus. Os nossos filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. O nosso salário, o nosso emprego, a nossa saúde, a nossa habilidade não nos pertencem, pertencem a Deus. O mordomo infiel só olha para o presente. O mordomo fiel, ele entende que Deus tem um projeto. Eu queria um emprego, aquele emprego não deu certo, Deus abriu uma porta aqui, não era o que eu queria ganhar, não era onde eu queria trabalhar, mas espera aí, por que Deus me colocou aqui? Deus tem um projeto, Deus tem um projeto em todas as coisas. Aquele homem, ele foi negociando esse mordomo infiel com o valor, com o dinheiro do seu senhor. Até que chega um dia e ele passa pela casa do Senhor, e o Senhor chama ele: vem cá, rapaz, o que é isso que eu tenho ouvido falar de você? Tem chegado para mim notícias que você não tem administrado o meu capital da forma como você deveria. Faz uma coisa, junta o meu valor que está com você e me traz tudo novamente, porque você não é digno de ser o meu mordomo. Quando vem aquela palavra, ele começa a pensar: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Cavar buraco, pegar na enxada, eu não tenho coragem, não tenho força, não tenho capacidade. Mendigar, eu tenho menos coragem ainda. O que eu vou fazer agora para poder cuidar da minha vida? E aí ele começa a procurar as pessoas que ele tinha investido o capital do seu senhor, e ele começa a conversar com cada uma, e aqui a gente começa a ver uma grande lição. O Senhor deu a ele um capital, para que ele investisse em pessoas e ele ganhasse dinheiro, e quando o Senhor pede a ele para prestar contas, a primeira coisa que ele entende: eu não fiz a diferença na vida de ninguém, eu tenho explorado as pessoas, o dinheiro não está crescendo como deveria, a hora que eu pegar esse dinheiro, eu não fiz nada com o capital do meu Senhor. Eu preciso agora buscar as pessoas e fazer uma média com elas. Uma pergunta para você: quando você chega e empresta um valor para alguém que não precisa, mas ele pega o seu dinheiro para poder investir, essa pessoa, ela é grata a você? Sim ou não? Um pouco. Mas quando você pega uma pessoa que tem muita vontade, mas não tem nenhuma condição, tem uma terrinha pequena, e você chega e investe um dinheiro nela, para ela poder fazer alguma coisa, essa pessoa vai ser grata a você?
ela vai ser feliz com você, ela vai ser grata e ela te paga um juro até maior, porque ela sabe que sem você ela não conseguiria fazer nada. O problema é que aquele homem recebeu do seu Senhor uma porção, e ele não entendeu a grandeza do que ele tinha nas mãos. Só na hora que ele perdeu é que ele foi atentar o que ele tinha. Ele poderia ter granjeado dinheiro para o seu Senhor, adquirido a admiração das pessoas, mas passou. Isso aí é mais ou menos como uma pessoa que tem alguém muito especial, mas só valoriza quando perde. Isso aí é como alguém que recebe a tarefa de fazer um trabalho na igreja muito importante e faz mais ou menos relaxadamente, como a Bíblia diz. Aí no dia que ele perde o ministério, aí ele vai ver o que Deus tinha feito com ele e que ele não valorizou. O que nós temos feito das oportunidades que Deus tem aberto para a gente? Quantas das vezes a gente reclama de uma responsabilidade que Deus coloca nos nossos ombros e que à nossa volta tem um monte de gente que queria fazer aquilo que a gente está fazendo? A gente reclama, por exemplo, de receber o dom de ser uma pessoa que é um bom conselheiro. Mas quem é bom conselheiro, irmão, não tem paz. O tempo todo está chegando alguém perto dele para contar vitória. É assim? É só problema, irmão. É só problema. Mas se Deus te deu o dom de ser um bom conselheiro, observe o rastro que você vai deixando. E estes sinais, é difícil usar o dom, mas é muito mais amargo quando a fonte seca. E essa palavra fala sobre isso. Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Ser fiel no pouco. Assim como um mordomo infiel, todas as pessoas terão que prestar contas daquilo que Deus tem entregue para a gente. Você já parou para pensar naquilo que Deus tem entregue na tua mão? O seu jeito de ser. Por que Deus te fez do jeito que você é? Quantas das vezes, irmãos, eu não quero ser do jeito que eu sou, eu quero ser parecido com o outro. Eu acho mais fácil ser igual ao outro do que ser do jeito que eu sou. Para Deus era muito mais fácil ter feito o homem em linha de produção, todo mundo igual, todo mundo cantando igual, falando igual, rosto igual, andando igual, tudo igual. Deus faz assim? Deus faz tudo diferente. Você pega dois irmãos gêmeos, criados na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mesmas roupas, mesma escola. Um gosta de doce, outro gosta de amargo. Um é nervoso, o outro é calmo. Um canta bem, o outro não canta nada. O outro não prega, o outro não fala. E a gente é diferente. Por que Deus fez a gente diferente? Isso não é castigo, isso é dom. Olha para a parábola dos talentos. Deus entrega talentos para cada um de nós. Deus nos dá oportunidades. Uma passagem na Bíblia que eu acho fantástica é quando Pedro está indo para a igreja, igual você veio hoje, num dia comum. De repente ele vê um paralítico, e naquele dia aquele paralítico mexeu com ele, e ele sente necessidade de fazer alguma coisa. Só que Pedro sabia que ele não tinha nota e ele não tinha pratinha no bolso. Não tem ouro. Irmão, por que Pedro sabia que ele não tinha ouro nem prata? Primeiro, Deus limpou o bolso dele. Porque se ele tivesse uma pratinha de 5 centavos, aquele homem ia ganhar 5 centavos naquele dia e ia continuar paralítico. Então, primeiro, Deus limpa o bolso de Pedro. Segundo, Deus coloca alguma coisa na caminhada de Pedro para fazer ele se compadecer de um paralítico. Depois Deus solta ele indo para a igreja. Pedro, quando depara daquele homem, ele quer fazer algo, mas ele não tem nada. Já aconteceu com você de querer fazer algo por alguém e você naturalmente, humanamente, não ter como fazer nada? O que Deus quer com você?
Deus quer te convidar ao mundo sobrenatural. Deus não é pego de surpresa. Aquele mesmo Pedro, um outro dia, Jesus estava pregando, em vez de ficar aqui dentro igual nós estamos, ele estava mais afastado, estava no corredor. Tem um povo que adora ficar no corredor. E aí veio o cobrador de impostos. E aí Pedro se viu numa situação apertada. Cristo falou assim: não tem problema não, pega a vara, vai lá no rio, pesca um peixe, abre a boca do peixe, pega o dinheiro e paga o cobrador de impostos. É bem assim, irmãos. Primeira pergunta para você: aquele dinheiro nasceu na barriga do peixe? Se aquele dinheiro fosse um dinheiro que tivesse igual o haja luz, fosse e haja dinheiro, seria falso. Todo dinheiro que não é rodado na prensa do governo com número de série não é dinheiro verdadeiro, é dinheiro falso. Para ser verdadeiro, ele tem que ser rodado na casa da moeda. Deus vai dar dinheiro falso para alguém? Irmão, estava orando e Deus me revelou que é para eu imprimir nota de dinheiro lá em casa e comprar um terreno para a igreja. Tem isso, irmãos? Isso não é de Deus, não. Vamos lá, para o dinheiro chegar na barriga do peixe, o que teve que acontecer? Alguém, irmão, saiu de casa, não tinha nada com a situação, foi pescar para ter um peixinho na hora do almoço. Aconteceu o quê? Dinheiro caiu. Peixe come dinheiro, irmão. Você já viu alguém pescando aí, colocar uma notinha de R$10 no anzol e pescar? Pega alguma coisa? Não pega. Mas Deus fez um peixe que comia dinheiro. Alguém perdeu o dinheiro. Um peixe foi lá, comeu o dinheiro, desceu e ficou escondido lá embaixo, aguardando a ordem do Senhor. Agora você sobe, você morde aquele anzol, tendo ou não isca, porque o meu servo está clamando por socorro. A gente às vezes é chamado por Deus para perder dinheiro para alguém achar. Quando você perder dinheiro, não fique triste. Deus está te fazendo dar uma oferta involuntária, voluntariamente para alguém. Porque tem alguém clamando por misericórdia, e aquilo que você tem não é seu. Você é só mordomo. Pertence a quem? Pertence a Deus. Não é tudo dele, por ele e para ele? Alguém perdeu dinheiro e o discípulo pagou imposto. Depois foi o discípulo que ficou sem dinheiro nenhum, porque tinha um homem paralítico clamando: Senhor, eu não quero continuar aqui mendigando esmola, eu quero levantar, trabalhar, cuidar da minha família. Isso não é vida, não quero ficar aqui. Então Deus toca no coração de Pedro, Deus limpa o bolso de Pedro, e Deus coloca Pedro diante daquele homem. Ele fala: eu só posso fazer por você uma coisa, eu não tenho mais nada, em nome de Jesus. E o homem levantou, saiu andando, pegou a cama e foi embora para casa. Pedro ali foi um mordomo fiel. O que Deus deu para ele não era para ele, era para aquele homem. Agora, irmãos, qual que é o problema? Quantas vezes você já sentiu vontade de orar por um paralítico e você não orou? Quantas vezes diante de você tinha alguém doente e você ficou de boca fechada? Quantas das vezes a gente encontrou com alguém dentro do ônibus, sentiu um impulso de anunciar a palavra de Deus, mas falou assim: isso é da carne, fechou a boca, ficou quietinho e foi embora para casa? Quantas vezes vimos um casal brigando, e aí veio aquela palavra, briga de marido e mulher, e você não fez sua parte, a sua lanterna ficou apagada, a luz ficou, a candeia ficou escondida. O problema é que a Bíblia é clara: todos haverão de prestar contas a Deus. O que Deus tem entregue a você não é por sua causa. Deus tem um objetivo. Aquele mordomo, quando chegou a hora, ele viu que ele não tinha feito nada por ninguém com o valor que o Senhor tinha entregue a ele. Nós também daqui a pouco vamos estar no local e vai passar um filme, as oportunidades que Deus nos deu, as portas que Deus abriu, e o que a gente fez diante de cada uma dessas situações. Romanos 14,
versos 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A gente adora botar culpa nos outros. Mas com o pastor que eu tenho, mas com a minha esposa, com os meus filhos, o meu coordenador do departamento, ele não colabora. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente está sempre terceirizando a culpa. Senhor, a culpa é sua. Foi a mulher, a culpa era de Deus. Adão pecou, segundo ele, a culpa era de Deus. Se a pessoa bota a culpa até em Deus, irmãos, em quem que ela não bota a culpa? E a gente é assim. A gente está sempre terceirizando a culpa. Irmão, as pessoas que estão do seu lado, elas têm livre-arbítrio. Você não consegue mudar o coração de ninguém, você não consegue ajudar ninguém à força, mas também a responsabilidade que é sua, não adianta jogar para ninguém. Se Deus tem aberto uma porta para você, Deus não confia na sua capacidade. Se fosse capacidade, Ele mandava um anjo. Ele manda você, porque você tem como se compadecer da pessoa. Eu acho fantástico, todo milagre que Jesus operava, não era demonstração de força, de poder. Você não vê Jesus levitando. Era sempre assim a palavra no final: vá em paz, a tua fé. Jesus visitava o coração da pessoa, contemplava o sofrimento dela e via que ali dentro tinha um pedacinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. Pronto, é isso que eu preciso. Eu vou mudar o cativeiro dessa pessoa. Amém? Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O que leva a gente a fazer as coisas? A gente faz porque o pastor está vendo? A gente não faz porque o pastor não está vendo? A gente faz pelas pessoas que merecem? A gente não faz porque alguém não merece? O que move o nosso coração e que nos leva a fazer as coisas? Aquele mordomo, ele foi ruim com todo mundo, até o dia que o Senhor pediu o dinheiro. Aí ele falou: agora só me sobrou agora que eu explorava. Aí ele vem querendo fazer média com as pessoas. Pergunta para você: alguém que chega com você e rouba o patrão dele em 50%, te dando como prêmio: está aqui essa mercadoria, ela é 100, o patrão não está vendo, me paga 50, e fica por isso mesmo. Passa um tempo, essa pessoa vem pedir um emprego na sua loja. O que você faz? Você vê ela trabalhando na casa de um amigo seu. O que você fala com o seu amigo? Confia nele não. As pessoas não perdoam quem faz algo de errado, nem para ajudar elas próprias. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem dado para cada um de nós? As pessoas têm dito sobre a gente o que Deus falou sobre Jó. Havia ali um homem reto, fiel, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Será que é isso que as pessoas falam da gente? Que elas podem falar da gente? Ou será que tem sido diferente? Um terceiro versículo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui vem uma palavra para a gente que é crente, e que às vezes a gente quer escolher a nossa cruz. Nem sempre a gente quer aceitar aquilo que Deus coloca para a gente. A gente às vezes acha que tem um sacrifíciozinho menor do que o nosso, e a gente quer fugir da nossa cruz e pegar a cruz do outro. A Bíblia é clara quando fala que salvação está pago, mas para andar com Jesus tem que fazer o quê? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia fala de um homem que todo mundo conhece a história. Deus chama ele e fala assim: eu tenho uma obra contigo, varão.
sai e vai para Nínive, e lá você prega a minha palavra. Mas, Senhor, a congregação de Nínive, o povo lá é muito encrencado, lá é um povo bravo, é um povo difícil, e tem lá, Senhor, o povo é duro para a conversão. Eu vou pregar, ninguém converte. Vou fazer isso não. Eu vou pregar, mas eu vou pregar em Tarsis. Em Tarsis é uma cidade boa, lá eu consigo pregar na rádio comunitária, lá eu faço culto na praça, lá a gente vai conseguir levantar uma construção, lá tem uma pessoa que doa um terreno. Deu certo, irmãos? Não dá certo. A porta que Deus abre, é Deus que abre, e a gente tem que entrar por ela. Quando a gente não entra pela porta que Deus abre, não faz aquilo que Deus colocou diante da gente, a gente está fazendo igualzinho a Jonas. A gente fala mal de Adão, a gente fala mal de Jonas, mas procura observar como às vezes a gente faz igualzinho eles. A gente tem uma oportunidade se colocando na nossa frente, o dirigente chama a gente, o pastor chama a gente fala, não pastor, conta comigo porque deve é. Agora isso aí, não, aquela classe lá é complicada demais, aquele conjunto lá é difícil demais, aquela congregação lá é complicada demais. Se Deus chamou você, irmãos, Ele te conhece, Ele conhece os seus problemas, Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Sendo mordomos fiéis, como temos administrado o que Deus nos confiou? Deus entregou algumas coisas para a gente. A primeira coisa é a criação, obras do Senhor, os nossos dons, os animais, a natureza e a nossa família. Família é projeto de... Lá em Itaperuna, eu tenho algumas crianças que são projeto de João Batista. Aqui em Madureira não tem, mas lá tem. Você pode imaginar como que era João Batista quando ele era criança? Depois de grande, ele era do jeito que ele era. Você imagina a mãe de João Batista para manter ele sentado, na hora que o conjunto está cantando, para não ficar pulando na frente da câmera, né? Isso aqui não tem, mas lá tem. Ser a mãe de João Batista pregando no deserto, batizando um monte de gente, é uma coisa linda, não é, mães? Ver o seu filho consagrado pastor, é um espetáculo. Agora, imagina ser mãe de João Batista, quando João Batista tinha 3 anos. É fácil? Nem sempre a gente entende o diamante que Deus colocou em nossas mãos. Houve um homem que recebeu de Deus um diamante e ele não entendia o que ele tinha nas mãos. Ele esperava algo de bom de todos os seus filhos, menos de um, e por isso sempre deixava ele de lado. Isso aqui é raspinha do tacho, isso aí vai ficar cuidando de mim, não vai ser muita coisa. Até que chega um dia que o profeta de Deus chega na casa dele e fala uma palavra muito interessante: Deus me mandou aqui para ungir o novo rei de Israel. Onde estão seus filhos? Estão aqui, profeta, vem cá. Aí apresentou um, apresentou outro, veio o grandão, o forte, o inteligente, o bonito, e vem outro, vem outro, vem outro. O profeta fala assim: mas não é nenhum desses não. Ué, profeta, acabou seus filhos, não tem mais ninguém? Tem umzinho lá, que está lá tomando conta das ovelhas, manda buscar ele. Irmão, de onde você menos espera, é ali que Deus opera um grande milagre. Deus tem colocado em nosso caminho algumas situações dentro da nossa família, e nem sempre a gente entende o que Deus vai operar. Tente imaginar se ao invés de Ananias, se fôssemos eu ou você que recebêssemos na porta da nossa casa Paulo de Tarso, matador de crente. Naquela época eu já tinha umas irmãs de círculo de oração. Será que no círculo de oração não tinha aquela oração: Senhor, prepara e leva? Será que não tinha? Senhor, não machuca ele não, naquele homem está perseguindo nós, ele está matando o crente, ele persegue a sua igreja. Senhor, prepara e leva.
Isso não é oração do mal, isso é oração boa. Mas era o máximo que alguém podia esperar. Quando as pessoas olhavam para Paulo, elas viam algo. Quando Deus olhava, Deus via outra coisa. Quando às vezes você olha para o seu filho, talvez você está vendo algo. Será que você está olhando com os olhos de Deus? E está oferecendo a Ele aquilo que Ele precisa? Mas Senhor, eu não sei como educar ele. Os filhos são o quê? Muitas das vezes, alguém entrega uma herança para um herdeiro que não sabe tomar conta. Será que Deus é assim? Deus não entrega uma herança para um herdeiro que não sabe tomar conta. Peça a Deus sabedoria para criar o seu filho com tudo aquilo que você pode dar para ele, para que ele seja um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Pastor, mas meu filho é muito teimoso. Você imagina quando ele temar contra a perseguição? Talvez lá na África pregando a palavra de Deus. Irmão, se Paulo não fosse teimoso e embirrado como ele era, ele tinha desistido do ministério dele, tinha voltado para casa. Somente um homem decidido como Paulo. Agora, olha como que era lidar com Paulo antes. Aquilo que você pensa que é o seu maior problema, talvez seja a sua maior virtude. Como que você tem lidado com o que Deus tem colocado para você? A criação de Deus. A gente nem sempre lida muito bem com um negócio que é muito importante, que vale mais do que dinheiro. É um negocinho chamado tempo. O tempo está curto. E o Facebook, a timeline está longa. O Instagram está longo, é muita história. E a gente, às vezes, vai perdendo o nosso tempo. Eu aprendi um tempo atrás algo que serve para mim e eu quero compartilhar com você. A gente, às vezes, fala que a gente é apaixonado por algo. Ainda dá muito valor e importância para alguma coisa. Eu aprendi que aquilo que é importante para mim é onde eu gasto o meu tempo e o meu dinheiro. Eu amo a minha família. Trabalho, faço hora extra, chego em casa zangado, tomo um banho, janto no sofá e vou dormir. Você ama os seus filhos? Se a gente ama, a gente investe tempo. Aí eu amo a igreja, vem só no domingo. Aonde você tem investido o seu tempo e o seu dinheiro? A Bíblia fala isso. Aonde tiver o seu tesouro, aonde tem estado o nosso tesouro? O tempo é Deus que dá. A gente não sabe, mas todo mundo aqui tem uma senha que tem a hora certinha que a gente vai morrer. A gente pode honrar pai e mãe, ser obediente, ser leal e prolongar. Mas na hora que Deus chama, irmão, você não anda de avião, mas um avião cai em cima de você. Você não anda em carro para andar rápido. Irmão, quando Deus te chama, alguma coisa acontece, você engasga e foi para a glória. Se Deus está te dando tempo, o que você tem feito do seu tempo? Aonde a gente tem gasto o nosso tempo? Televisão, Bíblia, evangelismo, cuidar de pessoas. Terceiro, Provérbios 23, versos 4 e 5. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso te fará asas e voará ao céu como águia. A gente às vezes se corrói muito para ganhar o dinheiro. E o dinheiro, ele não é importante. O nosso bispo sempre fala que o dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. Quando o dinheiro vira dono da gente, não é coisa boa. Qual a preocupação que a gente tem dado ao adquirir dinheiro? Pastor, mas crente tem que ser pobre? Não. Eu acho uma coisa espetacular da parte de Deus, quando em Jó, capítulo 42, a Bíblia fala que Jó dobra os seus joelhos, ele ora pelos seus amigos, e Deus vira o cativeiro de Jó. É interessante que Jó já era o homem mais rico da sua região.
Ele já era o mais rico. Mas Deus, quando devolve as coisas para ele, Deus devolve tudo igual? Deus dá em dobro. Irmão, qual a diferença de quem já é o homem mais rico da região receber em dobro? Tem diferença para a pessoa? Não tem. É o quê? É Deus mostrando que isso não é ruim. Agora, se o dinheiro está no nosso coração, o dinheiro afasta a gente da igreja, o dinheiro afasta a gente da família, o dinheiro afasta a gente de tudo. Há uns dias atrás, o bispo Abner contou aqui nesse púlpito, no domingo à noite, de um irmão que não faltava um culto, e aí ganhou um carro, e aí não foi nunca mais no culto, né? Tem bênçãos que atrapalham. Vamos lá. 3 qualidades do mordomo fiel. A fidelidade, ela traz algumas coisas para a gente. O mordomo fiel, ele aprende a depender de Deus. Quando a gente aprende a depender de Deus, a primeira coisa, a gente para de preocupar com o futuro. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho espetacular quando fala sobre futuro. Ananias, Misael e Azarias. O rei dá a ordem para tocar a trombeta e todo mundo tinha que ajoelhar. E aí todo mundo ajoelha, Ananias, Misael e Azarias estão lá de pé. Ele vai e manda buscar os 3. Rapazes, a gente tem investido em vocês, vocês são especiais, vocês têm sido criados no meu palácio, conheço o caráter de vocês. Faz uma coisa, eu vou mandar tocar a trombeta de novo, e aí vocês correm e ajoelham. Qual é a palavra de Ananias, de Misael e de Azarias? Vive, ó rei. A tranquilidade de estar nas mãos de Deus faz a gente não se preocupar com o que o homem pode fazer com a gente, e isso nos dá serenidade. Eles não afrontam o rei, eles honram o rei. Vive, ó rei. O nosso Deus tem poder para nos livrar das tuas mãos, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos diante da estátua. O crente que confia no Senhor, ele não teme o futuro, ele fica indestrutível. Não adianta ameaçar arrancar emprego, arrancar saúde, arrancar isso. Ele não está preso a essas coisas, ele está preso a caminhar com Deus, e isso basta, isso é suficiente. Não adianta tocar em nada. E por isso, daqui a pouco, Ananias, Misael e Azarias estão andando dentro da fornalha de fogo ardente. 2 coisas: eles andaram com Jesus muito tempo antes de Jesus nascer, e eles andaram dentro da fornalha de fogo ardente. A gente, quando pisa numa areia quente, a gente acha ruim, né? Machuca a sola do pé. Eles andaram na fornalha de fogo ardente. Quando você confia no Senhor, não que Ele vai te livrar do mal, mas que a sua vida está nas mãos dEle, você consegue atravessar qualquer obstáculo que está à sua frente. Segundo, o mordomo fiel, ele tem uma fé que não se abala. A gente tem, pela nossa natureza, algum ponto mais vulnerável. Inclusive, alguns de nós não vigiam, e a gente fala, pode mexer com qualquer coisa, mas não encosta no meu filho não, porque se encostar no meu filho, aí o inimigo, irmão, está paradinho só assistindo. Ele vai tocar onde? Daí em diante. Eu aprendi um negócio um tempo atrás, essas lutas de vale tudo, quando o cara consegue abrir o supercílio do outro, ou quando ele vê que batendo nos rins a pessoa sente, o que ele faz daí para frente? Ele só concentra ali. Assim é o inimigo comigo, com você. Se você tem um ponto frágil, fecha a tua boca, porque é ali que o inimigo vai investir contra a tua vida. Mas quando a gente é fiel ao Senhor, a gente passa a não se abater, a não se abalar com essas coisas. Tem um exemplo na Bíblia, José, um menino que Deus deu um sonho para ele: você vai ser grande e você vai cuidar da sua família, e a sua família vai estar junto com você, governando tudo.
De onde vieram a luta de José? Da família. Você pode imaginar uma criança pequena, jogada no fundo do poço, escutando os seus irmãos debatendo: o que a gente faz com esse traste? A gente mata ou vende como escravo? Isso não é bullying, isso aí é milésima potência. Aí ele passa um tempo, é vendido como escravo, chega lá, ele se torna um excelente escravo. Aquilo ali não abalou a caminhada de José. José, servindo como escravo, ele é acusado de estuprar a esposa de Potifar. Irmão, hoje em dia, se alguém estuprar a esposa de um comandante da polícia ou dos meninos que comandam o movimento, o que acontece com ele? Tenta imaginar naquela época o que aconteceria com quem, escravo de confiança dentro de casa, mexesse com a mulher de um comandante. José teve filhos, José ficou inteiro, José ficou vivo. Potifar sabia que José não era criminoso, ele sabia que a mulher dele não valia nada. Então José via no olhar de Potifar que ele estava sendo mandado injustamente para a cadeia. José se abalou com isso? Não, José foi o melhor preso na cadeia, tomava conta dos demais. Uma coisa que eu acho fantástica em José é que José levou muita pancada, mas José nunca deixou de ser um sonhador. E para interpretar sonhos, você tem que ser sonhador. E dentro da cadeia, mais uma vez, ele cuida do copeiro e do outro homem. Eles vão embora, vão para o palácio e esquecem de José. Mas o tempo passa, vem uma tribulação, vem uma crise, vem uma luta, e na hora da crise a gente lembra de quem? A gente lembra do homem de Deus. Tem lá na cadeia um homem que é diferente. José é levado, passa mais um tempo, está governando. Quem que chega diante dele? Aqueles que debateram antigamente: a gente mata ou a gente vende como escravo? Qual é a palavra de José para eles? Não se preocupem, eu só estou hoje aqui porque vocês me venderam como escravo. Esse era o projeto de Deus para a minha vida, esse era o projeto de Deus para a vida de vocês. Quem se levantar contra você, irmão, entenda isso: você é a menina dos olhos de Deus, confia no cuidado do Senhor. Ele está trabalhando contra você, mas está trabalhando a favor do projeto de Deus na tua vida. Um despenseiro fiel, ele precisa abrir a despensa e usar o que tem ali dentro. E para isso acontecer às vezes, Deus leva a gente de um lado para o outro. Não se abale, a fidelidade, ela produz em você também o não se abalar com as adversidades da vida. A fidelidade faz a gente não se desesperar. A gente sabe que o mundo fala que a esperança é a última que morre. Tem um hino da Igreja da Lagoinha que fala que a gente tem que crer contra a esperança, porque tem hora que a esperança morre. Tem hora que a gente olha para um lado ou outro, leva para os montes. Tem hora, irmão, que só tem monte, só tem problema, que só tem luta. Essa hora é a hora que anuncia o milagre. Assembleiano gosta de milagre, mas para ter milagre tem que ter impossível. Deus não foge de encrenca para cuidar de você. Eu acho espetacular quando Deus tira o povo de Israel do Egito e atravessa 40 anos no deserto. Deserto não tinha supermercado, deserto não tinha plantação, não tinha vale-refeição, não tinha cartão de crédito. Para Deus levar o povo para o deserto, todo dia tinha que ter maná, mas Deus tinha um projeto na vida daquele povo. Então Deus o leva, e Deus transforma um monte de amontoador de pedra num exército forte e poderoso. Quando Deus permite para você um deserto, lembra de uma coisa: você está dando mais trabalho para Deus para cuidar de você, mas Ele vê que você vale o investimento, porque Ele tem um projeto na tua vida. Deus não te abandona no deserto, mas o deserto faz de você ser um valente na mão de Deus. Seja fiel sobre qualquer circunstância. Deus te abençoe.